sou Paula Soria, né, mulher de origem romani, Sinti. Meu nome também é Vória, meu nome é cigano. Eu sou Lucimara Cavalcante, uma mulher cigana da etnia Calderache, do povo Rom. E meu nome é Vanderlei da Rocha, que sou cigano dos ciganos aqui do Brasil, ou seja, da etnia Calon. Me sai Lucimara Cavalcante, Romi Calderacha, do povo Rom. O anal de Mencha, Unga, Vanderlei da Rocha, Mencha Unga Calon, Acai do Cheme Barão. Baxter Sasti Petali, de Velessá. Línguas, culturas e costumes próprios. Entre os ciganos existe um universo de diferenças. A história e a cultura do povo cigano não está nos livros. O aprendizado é oral, passado de geração para geração. A teoria mais aceita é que eles vieram da Índia há cerca de 1000 anos e se espalharam pelo mundo. No Brasil, acredita-se que os primeiros ciganos chegaram em 1574 e, atualmente, há presença de pelo menos 3 etnias no país: Calon, Rum e Sinti. Quando eu falo sobre quem somos, é dizer, bom, é um povo, né? Um povo, efetivamente um povo, isso é muito importante, porque durante muito tempo se quis estigmatizar o grupo como se não fosse um povo realmente, com uma origem comum, com uma tradição comum, e sim um amontoado de pessoas desviantes que não queriam seguir determinada linha do sistema, determinadas regras e normas. Os Runs brasileiros vieram da Romênia, da Turquia e da Grécia, os Calons da Espanha e de Portugal, e os Sintis chegaram no país vindos da Alemanha e da França, principalmente após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Estima-se que há em torno de 500 mil de ciganos no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que em 2011, 291 cidades abrigavam acampamentos ciganos, localizados em 21 estados. A maior concentração de acampamentos ciganos está em Minas Gerais, com 58, Bahia, com 53 e Goiás, com 38. Nós precisamos saber a força da nossa população cigana. Nós precisamos saber onde eles estão para articular as políticas públicas conforme a localização geográfica. Nós precisamos saber quais são as suas inquietações, quais são as faixas etárias, quais são os níveis de educação, quais são os níveis de renda. Quanto mais bem mapeado isso, talvez mais efetiva possa ser a nossa atuação em prol dos direitos das comunidades ciganas. As tradições culturais mudam de acordo com cada núcleo familiar, mas o preconceito é sofrido por todos os ciganos. Um dos preconceitos é: cigano não gosta de escola. Outro preconceito: o cigano rouba a criança. Outro preconceito: são boêmios. Um outro preconceito é: não fiquem perto deles. Sempre assim. E este preconceito, ele vem desde quando foi deportado de Portugal. Quando viemos deportados de Portugal. Em algum momento, estávamos aí com o circo e houve a denúncia de que haviam crianças roubadas, entre outras denúncias. Então, nessa de criança roubada, eu fui como uma criança roubada, tirada do seio da minha família e levada para a instituição, né? E isso aconteceu comigo, aconteceu com outras crianças. E há uma história de perseguição. Por que disso é difícil a gente falar, né? Mas a diferença, né? O modo de ser diferente de outros grupos, isso atinge vários outros grupos, né? É o racismo. Os cerca de 450 ciganos que moram na cidade de Sousa, no interior da Paraíba, não tinham acesso à escola, não recebiam entregas de correio, nem tinham coletado lixo produzido no acampamento. No estado, o preconceito também é forte.
E teve uma vez que veio 250 homens da polícia militar para dentro das comunidades, até as panelas que tinha no fogo, eles apiaram e olhavam o que era que tinha dentro, atrás de droga e de arma. E graças a Deus, logo aqui na nossa comunidade, graças a Deus, meu Deus, eu dou graças a Deus todo dia, não existe. Aliado do povo cigano, o Ministério Público Federal trabalha para melhorar as condições de vida das comunidades e para combater a discriminação. Eu, quando comecei a trabalhar com os ciganos, por exemplo, em 91, eu assinava uma declaração pública dizendo: declaro que conheço o cigano fulano de tal e afirmo que, nos termos da Constituição, ele tem o direito a livremente circular com suas pessoas e seus bens, não ser incomodado, não ser preso, senão em prisão em flagrante delito ou pela ordem fundamentada de autoridade competente, sendo que, se por alguma razão for preso, molestado ou constrangido por uma autoridade policial, isso é um crime de abuso de autoridade ou constrangimento ilegal. Qualquer dúvida, telefone para fulano de tal, Luciano Marimai, no telefone número tal. E isso, o cigano, então, tinha alguém em concreto que ia ouvir a queixa dele e agir em defesa dele. No Rio Grande do Sul, o preconceito contra os ciganos também foi combatido pelo Ministério Público Federal, que atuou para garantir local adequado de acampamento para as 20 famílias que estavam de passagem por Caxias do Sul. Nós ingressamos com ação civil pública perante a Justiça Federal aqui de Caxias do Sul para que a gente conseguisse um provimento liminar autorizando que, em tempo, eles pudessem acampar antes do Natal. Mas, infelizmente, também não obtivemos êxito. Agora, a atuação será preventiva para garantir os direitos dos ciganos no estado. Agora, o que nós estamos pretendendo fazer aqui é atuar junto ao município, em razão de toda a política nacional que existe de direitos humanos e de reconhecimento de ciganos como população tradicional, para que na revisão do plano diretor da cidade e de outros aqui da região também, porque afinal não é só aqui que eles acampam, haja previsão de espaços para esses acampamentos, Esses ciganos Calon são de Brasília e aqui as mulheres também colaboram. Além de cuidarem da casa e dos filhos, vendem panos de prato nas ruas, trabalho que sentem orgulho, mas muitas vezes não é compreendido pelas pessoas. Bom dia, vamos dar uma olhadinha nos panos de prato, mesmo? Baratinho, ó, bem trabalhadinho, 100% algodão, leva aí no meio dos paninhos de prato. Eu já até chorei já na rua, não vou mentir, de verdade. Já chorei já na rua, porque tem pessoa que não entende, Vê a gente ali vendendo os panos de prato, não entende da vida da gente e já vai falando o que eles querem. Já me chatearam muito, já chorei na rua, não foi uma vez nem duas, não. A falta de endereço fixo e documentos dificulta o acesso dos ciganos a empregos formais e políticas públicas e sociais. Conhecidos como bons comerciantes, a maioria dos ciganos vive da venda ambulante de produtos e troca, o que eles chamam de gambira. Eu vim aqui hoje para te oferecer uma chácara que eu tenho lá em Sobradinho dos Melo. Ela mede 80 de comprimentos por 20 de frente. E a água? Não, a água lá... Tem bastante água? Não, a água tem bastante, só que é de cisterna, ainda não é encanada, porque é setor de chácara, não tem água, pavimentação de água, essas coisas. A comunidade chegou em Brasília por volta de 1974 e até 2014 levou uma vida nômade. Em Sobradinho, o grupo conseguiu terras cedidas em 2015 pelo governo federal para fixar residência no terreno de 3,5 hectares, conquista que também teve apoio do MPF. Nós soubemos através da comunidade da dificuldade que eles têm de encontrar um local para se fixar. No caso, era uma comunidade que queria se fixar no Distrito Federal, com um histórico de nomadismo, de expulsões dos locais onde eles habitavam, e pleiteamos junto à União e o Distrito Federal
que fosse indicado um local onde eles poderiam se fixar, né? E fomos bem-sucedidos nisso. Eles são um grupo, uma coletividade. Daí porque o reconhecimento de um local para eles viverem, de um território, é importante. Significa que se tem uma noção do que é para eles morar, né? O objetivo dessa terra foi para que daqui tivesse um porto seguro para os ciganos no Brasil e no mundo. Assim como uma FUNAI para os indígenas. Que aqui fosse construído, que seja construído, que é o sonho que temos, até já temos algumas emendas parlamentares já bem adiantada para que seja distribuída aqui ou construído aqui exatamente o primeiro centro de resgate da cultura e tradições dos povos ciganos do Brasil e também do mundo. Os sonhos também se multiplicam aqui no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Esses ciganos foram os primeiros do país a terem a posse da terra onde vivem. E a comunidade ainda foi reconhecida como patrimônio cultural da capital mineira. Foi feito um trabalho de interlocução com a Secretaria do Patrimônio da União, à época, e no âmbito de uma ação civil pública que tratava de questões de moradia aqui no município de Belo Horizonte, um dos pedidos era justamente o reconhecimento dessa área de 35 mil metros quadrados que tinha sido indicada no estudo da UFMG, no laudo da antropóloga Emília Botelho do MPF, e que depois acabou resultando em um reconhecimento sobre a necessidade de reconhecer essa área como da comunidade Calon aqui do São Gabriel. O trabalho do Ministério Público Federal vou te falar para você que foi 100%, porque se não fosse eles, a gente não tinha ideia de como começar. Como que um povo, na maioria, 99% analfabeto, que não conhece seus direitos, que não sabia nem o que era escola, e iria conquistar um terreno da União. As famílias conseguiram construir casas, ter acesso a saneamento básico e levar uma vida mais tranquila, sem viver com a incerteza de ter que encontrar um novo local para acampar. O nomandismo que é falado tanto era por causa da expulsão que nós tínhamos antigamente, né? Você chegava numa cidade, no município, você ficava ali o máximo 3, 4 dias, você não podia criar raiz. Porque o poder público não via aquilo como um morador da cidade. Do ponto de vista jurídico, é necessário caminhar para uma concessão de direito real de uso coletivo. Agora, a certidão e o acordo realizado nessa ação civil pública já asseguram a permanência dos Calon aqui nesse acampamento do São Gabriel. Além de acesso à educação, saúde e outros direitos básicos, é preciso que a cultura e a tradição do povo cigano sejam respeitadas. Por exemplo, aqui tem um posto de saúde, mas se for um homem lá, uma enfermeira, elas não vão se consultar com elas, não vão fazer problema de ginecologia, elas não vão, entendeu? Só se for com uma mulher, elas não vão. Os ciganos, como qualquer brasileiro, têm direitos aos direitos reconhecidos na Constituição e nos Tratados de Direitos Humanos. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à habitação, mas a particularidade com relação a eles é que, em razão de terem um pertencimento étnico, de terem uma forma de organização diferenciada, na educação e no modo da prestação desses serviços, essa particularidade da identidade tem que ser também reconhecida. A educação é o principal agente de transformação na vida do povo cigano. Paula foi uma das primeiras mulheres ciganas a conquistar o doutorado. Eu tenho o orgulho de ter conseguido. E a tristeza de que isso também não gera tanto orgulho em função de que, como eu gostaria que fosse mais comum isso, que fossem mais mulheres nessa posição, mais mulheres doutoras,
que pudessem inclusive estudar sobre o próprio grupo, como é o que eu faço, né? Porque eu me dedico à questão de identidade, literatura, escrevo e centro muito meus trabalhos aí. Então, que outras mulheres estivessem nessas condições, mulheres e homens, né? Mas eu falo muito mais de mulher por isso. Então, que não fosse uma novidade. De acordo com o levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Codeplan, 43% dos ciganos de Brasília são analfabetos e 80% deles têm até 34 anos. E mais uma vez, é o preconceito que os afasta da escola. Quando eu ia para a escola, os meninos ficavam me chamando de ciganinha vem aí. Porque os nossos meninos, se você pegar aqui pessoas de 30 anos para cima, 99% são analfabetos. Porque a gente não tinha um lugar fixo para ficar como a gente tem hoje. Hoje os meninos estão estudando. Então hoje, graças a Deus, os filhos da gente não vão ter o mesmo futuro que a gente teve. Para ajudar adultos ciganos que não tiveram oportunidade de estudar, muitas comunidades como essa aqui de Brasília estão trazendo a escola para dentro do acampamento. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A gente vai estar copiando bastante textos sobre nossa cultura. É uma forma da gente estar por dentro do que somos de fato. A gente sempre viveu às margens da sociedade. Então os nossos pais, nossos tios, eles não tiveram a oportunidade que agora, pela primeira vez, nossas crianças estão tendo. Então, é muito difícil conseguir estudar, porque sempre foi um mês no máximo nos locais, sempre teve que ser colocado para fora da cidade. E a partir de agora, com esse projeto, a gente está tendo a oportunidade de ter a alfabetização, que é muito importante. Os deveres do povo cigano não acompanham os direitos deles como cidadãos. Para mudar esse cenário, o senador do PT, Paulo Paim, propôs a implantação do Estatuto do Cigano, que foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e está sendo examinado pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. O princípio é o mesmo: assegurar direitos na área da educação, no direito ao espaço onde eles possam fixar as suas barracas, direito ao esporte, ao lazer, né? Direito à segurança, principalmente na educação, porque como faz? Eles mudam de uma cidade para outra, que essa transferência seja assegurada com mais tranquilidade. Até os documentos para eles é uma enorme dificuldade. Tudo isso está assegurado no Estatuto dos Ciganos. Com a esperança em um futuro melhor, os ciganos seguem lutando pela garantia dos seus direitos e contra o preconceito, com a mesma alegria que está no DNA dessa nação. Eu acredito que vai ser visto com outra visão, que nós já somos humanos, graças a Deus, que nem todo mundo. E nós queremos simplesmente acessar as leis que já existem. Só isso. Queremos ter direito de ter direito. Do seu carinho, aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Aí, moçada, o coração desse cigano que é uma sorte, companheiro. Você partiu e me deixou grande ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Para
coração sofre bastante pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal da felicidade.